Boa tarde a todos, coloque a mão no coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos por estarmos aqui em mais um projeto Casa Firme, tendo, Senhor, a oportunidade de fundamentar a nossa vida na Sua Palavra, de nos fortalecermos no Senhor. São 25 horas de oração, de intercessão pela igreja, pelo Teu povo, por cada pessoa representada aqui, Senhor, por pedidos, por fotografias, documentos. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, que um trabalho como esse é uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento, de revestimento. Eu oro, meu Deus, para que todos aproveitem ao máximo esta oportunidade, cada oportunidade como essa, e absorvam, meu Deus, a sua palavra, misturem com a fé, porque da sua palavra, meu Deus, é que procede bom ânimo, perseverança. Quando cremos no que recebemos do Senhor, quando cremos na sua palavra, somos renovados, energizados, meu Pai. É impossível encontrar uma pessoa que está concentrada no Senhor e no que o Senhor disse, no que o Senhor prometeu, desanimada, batida, amargurada, entristecida, chateada, meu Deus, sem esperança, sem alegria na vida. Não, Senhor, como Paulo disse, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar abatido, eu sei passar por necessidade, eu sei o que é ter fartura. Meu Deus, Paulo aprendeu, descobriu o segredo de viver contente, de ser uma pessoa estável, consistente. E era, meu Deus, manter o seu foco, o seu olhar no Senhor, porque posteriormente ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, era concentrado no Senhor, olhando para o Senhor, que ele, meu Deus, encontrava força, ânimo. Meu Deus, ele encontrava graça para superar, para suportar os testes da vida, para superar as dificuldades e os obstáculos da vida. Ajuda-nos, meu Deus, a manter o nosso foco no Senhor. Olhando para o Senhor, nós andamos sobre as águas, nós vivemos o sobrenatural, mas quando desviamos o nosso olhar e passamos a reparar no vento, na tempestade, nas dificuldades, quando, meu Deus, paramos para ouvir vozes estranhas, vozes incrédulas, negativas, nos enchemos de medo, de pânico, de desesperança. Então que cada pessoa que está aqui, meu Deus, possa tomar essa decisão e manter essa decisão todos os dias, de olhar para o Senhor, de se agarrar firmemente a tudo aquilo que tem recebido do Senhor, porque, meu Deus, não há nada mais confiável, seguro do que a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Está escrito, tudo pode falhar, tudo pode dar errado, mas o Senhor não erra, o Senhor não sabe errar. As palavras que saem da sua boca não voltam vazia. Então, meu Deus, que o teu povo se agarre, como José se agarrou ao sonho, se agarrou à promessa, meu Pai, embora tenha vivido tantas situações contrárias, negativas, desanimadoras, nós não encontramos, meu Deus, abatido, nós não o encontramos desanimado, nós não o encontramos, meu Deus, preso ao passado, aos acontecimentos, amargurado, ressentido, ofendido. Nós encontramos um homem vivendo o presente, olhando para o futuro, sonhando, sorrindo para o futuro, porque estava certo, convicto, meu Deus, daquilo que havia recebido do Senhor. Que assim possamos viver também, meu Pai.
e que a tristeza, a amargura, meu Deus, a desilusão, o medo, meu Deus, as emoções negativas que nos puxam para um nível baixo, para um padrão de comportamento miserável, medíocre, não tenha poder sobre nós. Fortalece o teu povo aqui, Senhor, renova, cura. Se alguém chegou aqui, se alguém está pela transmissão, meu Pai, com a sua alma ferida, doente talvez emocionalmente, dominado por tristeza, por ansiedade, por preocupação, por medos, meu Deus, talvez, meu Pai, só focado nas coisas negativas, enxergando o problema, meu Deus, como um problema, quando deveria enxergá-lo como uma oportunidade. Meu Deus, que a visão seja renovada, que o olhar dessa pessoa mude, meu Pai, porque Golias foi um problema para todo o exército, mas para Davi foi a grande virada, a grande oportunidade da vida dele. Golias foi a maior bênção da vida de Davi, enquanto para todos os demais era motivo de pânico, de desespero. Nos ajuda, Senhor, ter o olhar certo, olhar para as situações como o Senhor quer que nós olhemos, com o olhar da fé, um olhar animador, em nome de Jesus. Conduz essa reunião, eu entrego ela ao Senhor, peço a Tua presença, a Tua direção, peço perdão pelos nossos erros. Se de alguma forma te entristecemos, Senhor, nos perdoa nesse momento, que a Tua misericórdia nos cubra, meu Pai, que o Teu sangue nos purifique, meu Deus, e que nada impeça a presença e a direção do Senhor sobre essa reunião, é o que eu te peço e te agradeço, amém e amém, graças a Deus, amém. Uma boa tarde a todos, podem sentar por gentileza. Nós já falamos sobre essa palavra que eu trouxe aqui hoje, e creio que nada, é por acaso, nada é sem propósito, nenhuma palavra vem sem um porquê. Então acredito que há a necessidade do entendimento que essa palavra nos traz. Então o título dessa mensagem aqui é Transformado pelos Testes. Diga assim comigo, somos transformados pelos testes. Então, partindo disso, devemos tomar a decisão de não mais olhar para problemas de forma negativa, mas como testes que passamos, que Deus permite que passemos, para sermos lapidados, moldados. Então não olhe para problemas como um problema, de forma negativa, não tenha medo dos problemas, Segundo alguns estudiosos, há 366 vezes a expressão não temas, ou seja, não temas para cada dia do ano. Então, todos os dias Deus está dizendo não temas. Ele não espera nos encontrar intimidados, até porque Ele nos deu o espírito de poder, não de covardia, não de medo. E problemas são um sinal de crescimento. Em 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Se uma pessoa está muito concentrada no problema, no momento, na dor que está vivendo, e alimentando dentro de si a autopiedade, ela ouve uma palavra como essa, ela pode até se ofender. Como eu já vi gente que se ofendeu, quando foi dito
para ela se animar, se levantar internamente, não dar tanta ênfase, tanto peso à situação, não tratar o problema, né, como um problema. É mais ou menos o que aconteceu, né, com Eliabe, irmão de Davi. Quando Davi chegou e não reagiu como todos estavam reagindo diante do Golias, né, quando Davi, né, minimizou a situação, dizendo: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele, diferente dos demais que enalteciam o problema, minimizou, né? Ele não engrandeceu, não enalteceu o Golias, mas o tratou como um anão, como um inseto, né? O que esse incircunciso filisteu pensa que é? Então ele não focou a grandeza, a força do problema do gigante, porque ele estava concentrado na grandeza de Deus. Davi tinha olhos para Deus, e olha só como a reação de quem está concentrado na coisa certa é diferente. Posso usar o exemplo de Davi, posso usar o exemplo do Josué e do Calebe, né, que viram os mesmos gigantes que habitavam a terra, mas tão concentrados estavam na promessa, que quando os 10 começaram com aquela ladainha, não dá para entrar, nós somos como gafanhotos, o povo é mais forte do que nós, a terra devora, né, os que nela vivem, e começaram, né, a espalhar um relatório negativo, e envenenar toda a comunidade de Israel. Josué e Calebe se posicionaram, rasgaram as suas vestes, disseram: calem-se, subamos e tomemos posse, a terra é nossa, a terra é boa. Então, olha a diferença de reação, de resposta diante, né, de desafios, problemas, quando uma pessoa está focada na coisa certa. Davi não se intimidou, Josué e Calebe não se intimidaram, não olharam como um problema, não tiveram medo, né? Então, nossos sofrimentos são leves e são momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Então, se nós passarmos por aquilo que tivemos que passar, se nós enfrentarmos, né, os testes, os desafios, com o Espírito, a fé que Deus espera que seja manifestada, o que nós vamos ver e viver após o teste é uma glória que supera, é uma glória que pesa muito mais do que aquela situação. Então vamos dar peso ao que realmente tem peso, tem importância. Vamos enaltecer o que deve ser enaltecido, a palavra, a promessa, né? Deus. Vamos olhar para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, e vamos olhar para os problemas que se apresentam muitas vezes como gigantes, como nada, como Davi olhou, né? É um incircunciso filisteu, quer dizer, isso aí não tem a menor chance contra mim, né, que tenho Deus a meu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que a Bíblia diz? Então, quem pode resistir a Deus? Quem pode prevalecer a Deus? Então, se Deus é comigo, se Deus é por mim, eu me torno essa pessoa imbatível, irresistível, mais que vencedora. Deus tem um propósito por trás de cada problema. E qual é o propósito de Deus em cada situação que nós vivemos? Desenvolver o nosso caráter. Porque a verdade é que Deus está mais interessado, né, em
edificar o nosso caráter, desenvolver o nosso caráter, nos transformar, do que propriamente em mudar o que está aqui fora. Na verdade, a mudança externa é resultado de uma mudança interna. Então, Deus permite situações, Deus usa de problemas muitas vezes que nos forçam a recorrer a Ele, depender dEle, nos aproximarmos dEle. E quando fazemos isso, nós vivemos, né, a sua glória, vivemos experiências com o seu poder, o que nos torna mais ousados, mais seguros, mais confiantes. Cada situação que você enfrenta, que você recorre a Deus, enfrenta, vence, te deixa mais peitudo, mais ousado para os desafios seguintes. Então foi assim que Davi foi crescendo. Cada situação que ele superava já o preparava para um desafio maior. Jesus nos alertou dizendo que nós teríamos problemas. Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha, eu disse isso para que vocês tenham paz. O que ele disse? Nesse mundo vocês terão aflições. Deus quer que eu tenha paz dizendo isso? Não parece meio contraditório? Deus quer que eu tenha paz dizendo para mim que eu vou ter muitas aflições. Mas Ele não diz apenas que teremos aflições. Ele garante vitória em tudo. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflições, mas em mim vocês são mais que vencedores. Vocês terão aflições, lutas, desafios, mas se vocês estiverem em mim, vocês já lutam com a vitória. O resultado final sempre será de vitória, de glória. Então, ninguém está imune à dor, livre, né, de sofrer. Ninguém passa por essa vida sem problemas. A vida é uma série de problemas que nos ajudam a crescer. Você resolve um, daqui a pouco já tem outro. A vida é assim, né? Nem todos os problemas são grandes, mas todos são importantes para o nosso processo de crescimento, para o processo de crescimento que Deus tem conosco. Pedro deixa claro que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir. Pois isto não é coisa estranha. Vamos repetir isso? Pois isto não é coisa estranha, nem fora do comum, que lhes vai acontecer. É como se ele dissesse: não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, está tudo sob controle. Problemas, desafios, situações difíceis fazem parte da vida, são necessárias, contribuem, né, para o desenvolvimento do nosso caráter. Tudo que nós temos que fazer é concentrar na coisa certa. É manter o foco em Jesus. Como diz em Hebreus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se você mantém o seu foco em Jesus, o seu foco na palavra, você passa por diversas provações. Olha o verbo, passa. Você não fica eternamente naquilo, você passa. Daqui a pouco, o que você está vivendo hoje já é passado, passou. Quantas situações, talvez se você voltar um ano atrás, você vai se lembrar de situações que quando você estava enfrentando, vivendo, parecia que não ia passar. Parecia, né, os egípcios, né, que os israelitas tiveram ali a sensação no Mar Vermelho que nunca iriam se livrar deles. Porque tinham saído, estavam em liberdade, Deus os leva ao Mar Vermelho, quando olham para trás, lá vem os egípcios novamente. Sabe aquela sensação de que, meu Deus, isso nunca vai ter fim, nunca vai acabar? Pois foi ali que o Senhor disse: fiquem firmes, não tenham medo, fiquem firmes. E veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
Porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão. Ou seja, tudo passa, tem fim, termina. Parece, quando você está vivendo, que não vai terminar, não vai passar, você não vai sair daquilo. Mas com certeza, se você olhar aí, um ano atrás, você vai se lembrar de situações que, meu Deus, vai levar muito tempo. Ou então, acho que eu nunca vou sair disso. E se você resistiu, permaneceu, confiou, buscou a Deus, agiu a sua fé, isso já é passado e você lembra disso agora para testemunhar. Você lembra disso e olha para trás só para glorificar o nome do Senhor, porque isso já ficou para trás. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nós temos que aprender a buscar Deus sempre como se estivéssemos em desespero. Porque é quando estamos em desespero, aflitos, sem ter com quem contar, no que se agarrar, que nós fazemos, as nossas orações mais profundas, mais sinceras, mais verdadeiras. É durante períodos de sofrimento que nós aprendemos a fazer orações sinceras, autênticas, honestas, Não temos disposição nem tempo para oração superficiais. Então, para não dizer 100%, 99,9% das pessoas recorrem ao Senhor, voltam-se para Deus, quando estão aflitas, quando estão enfrentando uma dor, quando estão desesperadas. Não é verdade? A maioria. Dificilmente alguém vem por amor, a maioria vem pela dor. Aí passa um tempo, a pessoa usa aquela expressão, bendita dor, bendito sofrimento. Como a bispa falava, acho que num dos programas dessa semana, quando ela vê tudo que Deus fez a partir daquela tragédia, daquele acidente, que foi o início de uma nova jornada, um novo tempo na vida dela. Foi quando ela se colocou no caminho do seu destino. Se ela for olhar para tudo que ela viveu, para tudo que Deus fez e tem feito a partir daquele momento, daquele acidente, daquela dor aguda de ver o filho com o braço arrancado, não tem como ela dizer que não gostaria de ter passado por aquilo. Foi fácil. Passar, viver aquela dor, não foi. Mas olha o tanto que isso a favoreceu. O que ela passou a viver depois daquela dor, que a levou para Deus, a uma entrega, a uma renúncia, a um comprometimento, que ainda não tinha, que ainda não havia, não existia. Então a dor, ela nos força, ela nos aproxima de Deus. Quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo só aprendendo, adquirindo conhecimento sobre Jesus, adquirindo informações sobre Ele, falando sobre Ele, mas é quando nós vivemos situações difíceis, somente ao sofrer é que nós conhecemos Jesus. Na dor aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não podemos aprender de outra maneira. Então, diante disso, qual é a decisão que Deus espera que cada um de nós tomemos? O que nós falamos no início, pare de olhar para a dor, para o sofrimento, para os problemas de forma negativa. Ainda no domingo nós recebemos aquela palavra, eu já vou entrar nela, já vou falar dela também. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Deus age para o bem. Deus é especialista em converter maldição em bênção. Aquilo que vem para mal numa grande mensagem. Deus, inclusive, Ele transforma não só dor, né, teste em testemunho, mas também erro em testemunho. Quantas pessoas que hoje ajudam outras pessoas por conta dos erros que cometeram, que hoje pode chegar e ajudar, e orientar, e alertar pessoas, e ajudar pessoas e ajudar pessoas a evitarem sofrimento desnecessário, porque ela pode chegar e dizer, olha, eu sei aonde isso vai dar. Eu já fiz isso, eu já escolhi esse caminho, eu já tomei essa decisão, eu sei o preço que eu paguei. Quer dizer, Deus, literalmente, aproveita tudo, não desperdiça nada. Nem mesmo os nossos erros. Eu posso passar a minha vida lamentando o que aconteceu, lamentando os meus erros, ou eu posso transformar tudo isso numa mensagem, usar tudo isso para a glória de Deus, para testemunhar, para ajudar pessoas. Gente, Deus podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova, evitado que Paulo sofresse, né, os 3 naufrágios, que Jeremias fosse lançado naquele poço, sem água, de lama, que os 3 jovens fossem jogados na fornalha ardente. Deus podia ter evitado tudo isso. Deus podia. Mas Deus não fez, Deus permitiu que eles passassem por essas provações, por esses testes, deixou que esses problemas ocorressem, né? E em decorrência desses problemas, desses testes, cada um deles se aproximou mais de Deus. Pode ler as histórias. Daniel entrou na cova e saiu melhor. Os 3 jovens entrou na fornalha e saiu melhor. O Paulo sobreviveu 3 naufrágios. Imagina, imagina o desgaste físico, emocional de um naufrágio. Como aquele homem, né, a tensão que ele viveu em alto mar. Será que não passou ali pela cabeça dele o receio, o medo de um tubarão, de um grande peixe, engoli-lo, devorá-lo? Então, imagina o desgaste físico e emocional que ele passou e sobreviveu, superou, venceu. Então, aquilo foi difícil, obviamente, foi tenso, muito. Mas olhar para trás e poder dizer, eu sobrevivi a 3 naufrágios, será que isso não te dá uma ousadia, uma segurança, uma confiança? Pessoa se torna peitudo, igual Davi. Quando ele ouviu do Saul, você não tem condições de lutar contra esse gigante. Teu servo pôde matar um leão, pôde matar um urso. Você não sabe com quem está falando. Você não me conhece. Como se ele dissesse, não me julgue pela aparência. Você não conhece, você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe o que eu já enfrentei. Né? Ele falou com a maior autoridade daquela nação, com o rei. Teu servo pôde matar um leão e um urso e vai enfrentar esse Golias. Quer dizer, você não sabe o que está falando. Tem uma tradução que diz que ele retrucou. Porque ninguém, quando você já passou por muita coisa, é experiente, é experimentado, ninguém vem e diz o que você pode ou não pode fazer. Ninguém vem e diz até onde você pode ir. Você se conhece, você sabe o que você já viveu, sabe o que você já passou. Você já viu Deus agir na sua vida. Então se alguém vem e diz, não, isso não vai acontecer. Sabe quando as palavras negativas já não têm mais peso? Porque você tem experiência.
Não vai ser... Tem gente que no início da fé basta uma opinião, um comentário, uma crítica para ele já desmoronar. Uma pequena rejeição para ele já se ofender. Depois que a pessoa já passou por aquilo diversas vezes, né, já cansou de ser criticada, rejeitada, injustiçada, essas coisas já não têm mais peso, porque ela está experimentada, já não atinge mais. Então quando você passa, você fica mais forte. O problema é quando a pessoa não passa, não permanece, não resiste, cede às circunstâncias, se entrega ao momento, define a vida por um momento, recua quando deveria enfrentar. Ela vai desenvolvendo dentro dela a mentalidade, né, do não posso, do não consigo. Ela vai sendo convencida de uma mentira. Que mentira? Que ela é fraca, que ela não tem condições, que vencer, viver coisas grandiosas não é para ela. Mas por que ela acredita assim? Porque todas as vezes em que ela teve a oportunidade de dar uma resposta de fé, de se apossar daquilo que Deus já deu a ela, que é uma fé, uma medida de fé, o espírito de coragem, tudo isso o Senhor já nos deu. Eu posso fazer uso ou não. Muitos, quando têm a oportunidade de fazer uso, não usa o que Deus deu. Não se apossa do que Deus deu. Não evidencia aquilo que Deus já colocou dentro dela. Mas abraça um outro espírito, abraça o medo, abraça a incredulidade, dá crédito às vozes negativas. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dEle, em vez de confiar em nós mesmos. Olha só esse texto aqui, ó. 2 Coríntios 1:9. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, vamos repetir, foi bom. Eu estou vendo a morte de perto e estou dizendo que foi bom. Foi bom eu ter vivido essa situação. Porque quando eu vi que eu não tinha condições alguma de fazer algo por mim mesmo, eu era fraco demais para socorrer a mim mesmo. O que eu fiz? Por que foi bom? Porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Vamos repetir? Porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus. O único que poderia salvar-nos, pois é capaz de levantar é capaz até de levantar os mortos. Quer dizer, não tem coisa perdida para Deus. Quando parecia que eu estava perdido, que eu não tinha o que fazer, ele estava dizendo aqui, ó, eu me joguei nas mãos de Deus, eu me coloquei na dependência de Deus. E Deus pôde fazer por mim o que eu não seria capaz de fazer por mim mesmo. Pôde me salvar, pôde me socorrer, porque Ele é capaz até de levantar os mortos. Quer dizer, não tem situação perdida, complexa, difícil demais para Deus. Coloca na mão de Deus, recorra a Deus, faça como Josafá fez. Quando não sabia o que fazer, colocou os olhos, a esperança dele em Deus. Aquilo que chegou com um propósito, né, de devastar, destruir, terminou com 3 dias de muita alegria. Ele passou 3 dias saqueando aquele imenso exército que marchou contra ele, que foi derrotado por Deus, sem que ele tivesse que usar uma espada sequer. Tudo por quê? Porque diante da situação, ele olhou para Deus, ele não focou o problema, ele recorreu a Deus. Ele recorreu ao Senhor. Vai ler a oração de Josafá. Ele enaltece Deus, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele tinha consciência que o exército era grande, mas em oração ele reconhece que Deus é soberano. Deus era maior que aquilo. E o resultado final, venceram aquela batalha
de forma totalmente espiritual. Foram para a batalha adorando, louvando, cantando, não manusearam uma espada sequer. Um anjo foi lá sabe, Deus confundiu os inimigos. Deus confundiu, eles se mataram, se autodestruíram. O trabalho que ele teve foi de saquear, né, se apossar dos despojos. E era tanta coisa que levou 3 dias. E ainda não conseguiu levar tudo. Então eles voltaram alegres para casa. Vivendo uma glória inimaginável. Então, coloque na mão de Deus. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. Então, muitas vezes Deus vai permitir que você não tenha no que se agarrar, no que se apoiar, para você colocar tudo nas mãos de Deus e viver a glória dEle de uma forma incrível. Independente da causa, nenhum dos nossos problemas poderia acontecer sem a permissão de Deus. Tudo que ocorre a um filho de Deus é filtrado por Ele. E Ele pretende usar tudo isso para o nosso bem. Tudo que acontece conosco tem propósito espiritual. E é para servir, né, a um propósito. Em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas de modo que trabalha em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. Então vamos destrinchar aqui esse texto. Para compreender, é preciso examinar frase por frase. Então começa dizendo assim, ó, sabemos. Diga comigo, sabemos. Ou seja, a nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, anseios, otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade da palavra de Deus. É baseada na palavra, né? Não está dizendo, eu sinto, né? Eu estou sentindo que Deus, que isso vai contribuir para o meu bem. Não, eu sei, sabemos. Aqui fala de uma convicção, de uma certeza, baseada no quê? Na palavra. Na palavra. Então, você precisa se mover com base no que você sabe, não no que você está sentindo. Você muitas vezes vai ter a sensação de que Deus não está perto, de que está sozinho, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, a palavra diz uma coisa, muitas vezes eu estou sentindo o contrário. E aí eu tenho que fazer uma escolha, eu vou me basear no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, no que estão dizendo. Muita coisa que foi dita a Jó, no momento da sua, né, do seu teste, da sua tribulação, da sua tormenta, não condizia com a verdade. Muita coisa foi dita. Né? Muita coisa equivocada foi dita a respeito da condição de Jó, da fé do Jó, da atitude do Jó. E mais tarde esses amigos, né, que acabaram pesando na vida dele com deduções, julgamentos, críticas, tiveram que recorrer a ele, né? Tiveram que depender da oração do Jó. Então, foi uma forma de Deus justificar o Jó. Esses amigos tiveram que depender da oração dele. Então, às vezes coisas são ditas, você tem sentimentos, você tem pensamentos, mas você tem que decidir ficar com o que você sabe. Então, é baseado na palavra, porque Deus não erra, não mente, Deus não falha. Depois, sabemos que Deus age em todas as coisas, que Deus age. Deus age. Isso quer dizer que há um grande projetista por trás de tudo.
Nossa visão, a nossa vida, né, não é o resultado de um acaso, de um destino ou sorte. Existe um plano mestre. A história pertence a Deus, é Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas não Deus. Deus não erra. Deus não pode cometer erro, porque Ele é Deus. Então, parecia, por exemplo, que Deus tinha errado quando mudou a rota dos israelitas e os levou, né, para um caminho mais longo que dava ao Mar Vermelho. Qual foi a impressão que o povo teve? E o julgamento, né, o entendimento que o faraó também teve. O povo pensou, nós estamos perdidos, estamos encurralados. Né? Para onde nós vamos agora? O mar à frente, dos lados montanhas. Aí olharam para trás, pronto, agora piorou de vez, agora os egípcios estão vindo atrás. Quer dizer, Deus não sabe o que está fazendo, nós estamos perdidos. Quando o faraó soube que eles estavam caminhando rumo ao Mar Vermelho, teve essa conclusão, e era o que Deus queria que o faraó pensasse. Era justamente isso que Deus queria que o faraó pensasse, que o povo estava vagando, perdido pelo deserto. Mas tudo estava, né, perfeitamente orquestrado por Deus. O povo estava onde devia estar, o faraó saiu, né, marchando triunfantemente, pensando que agora ia dar fim de vez naquele povo, achou que estava agindo por conta, mal sabia ele que estava fazendo, pensando, agindo exatamente como Deus queria. Então, em todo o tempo, Deus esteve no controle dos inimigos. Eles até adentraram o mar junto também, na perseguição. Mas está lá o detalhe, a nuvem que à frente se colocou atrás, então fazia uma separação, não permitia que os egípcios, né, atingissem, afetassem os israelitas. Chegaram perto, entraram junto, mas não saíram do mar, morreram afogados. O povo saiu. Então, Deus age, Deus tem o controle de tudo, Deus nunca erra. Em todas as coisas, Ele não age em algumas coisas, Ele age em todas as coisas. O plano de Deus para a nossa vida envolve tudo que nos acontece. Diga comigo, erros, pecados, mágoas, doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, até a morte de pessoas queridas. Então, o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo que nos acontece. Deus pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Da pior perversidade. Mas isso exige confiança. Isso exige você confiar em Deus. Decidir confiar em Deus. Né? Porque no momento não faz sentido muita coisa. Nós ouvimos isso no domingo. No momento não faz sentido. Só que mais tarde, se você confiar, tudo fará sentido. O José não tinha como dizer naquele momento que aquela traição dos irmãos, ser vendido como escravo, né, aos ismaelitas, para depois ser vendido como escravo no Egito. Ele não tinha como naquele momento, ter essa dimensão. Não, isso faz parte de um plano de Deus, sabe? Amanhã eu vou estar dizendo aos meus irmãos que não foram eles que me enviaram para cá, mas foi Deus. Sabe, ele não tinha toda essa conclusão, essa clareza do que estava acontecendo, compreende? Só que mais tarde, por decidir confiar, e não sei por que tudo está acontecendo, eu não vejo
que merecia estar passando por isso, mas Deus é bom em todo o tempo todo, então eu vou confiar, eu vou olhar para frente, eu vou sorrir para o meu futuro, eu não vou me amargar, eu não vou ficar preso ao passado, lambendo feridas, me vitimizando, eu não vou deixar sentimentos miseráveis tomar meu coração, eu vou olhar para o alto, vou olhar para Deus, vou seguir em frente. Com essa decisão, ele floresceu na casa do Potifar. Depois viveu mais um baque, foi parar na prisão, manteve essa mesma atitude, prosperou naquele lugar, passou a administrar a prisão, até que chegou o momento em que Deus o colocou como governador do Egito, e transformou o Egito no celeiro do mundo. Num tempo de crise, o mundo passou a comprar das mãos de José. Foi quando os irmãos vieram para comprar comida, e é lindo isso. Você vê que o tempo passou, quando os irmãos chegaram, José os reconheceu, mas ele não foi reconhecido. Os irmãos não reconheceram ele. Ele já de cara reconheceu seus irmãos. Por quê? Porque infelizmente é isso, o tempo passa, tem gente que não muda, vive preso ao passado, ao que fizeram, ao que elas fizeram, aos erros que ela cometeu. Como eu vou viver algo novo, coisa nova, se eu não esqueço o que passou, não olho para frente, não vivo o presente? O José não. O José se tornou um homem irreconhecível. Ele não foi reconhecido pelos irmãos, mas ele já de cara reconheceu os irmãos. E depois, quando ele se revelou, tratou os irmãos de forma amável. Quando o pai morreu, eles tiveram medo. Pode ser que agora o José queira se vingar. E foi quando ele disse: não, meus irmãos, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Fiquem em paz. Vocês estão achando que vocês planejaram mal, mas Deus tornou em bem. Eu não tinha noção de que tudo isso fazia parte dos planos de Deus, mas eu decidi confiar, e hoje eu vejo que fez parte, contribuiu, eu tinha que passar, foi necessário, me ajudou a crescer, me deu experiência, me tornou mais resiliente, me tornou mais humano, porque você sempre tem essa escolha. Você pode se amargar com o que você sofre, as injustiças, as dores que você sofre, ou você pode ficar, se tornar mais humano, mais misericordioso, mais amoroso. Porque o mal que uma pessoa faz a alguém, afeta mais ela do que a pessoa. Por isso que quando uma pessoa sofre uma injustiça, uma calúnia, o melhor que ela pode fazer é colocar isso nas mãos de Deus. Não queira se defender, fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor diz: minha vingança. A pessoa já plantou uma semente ruim, vai colher. A melhor resposta que você pode dar a alguém que tentou te prejudicar é a sua vitória. E você não vai vencer olhando para trás, remoendo situações, ressentindo o que fizeram. Você vai vencer se você focar em sonho, focar em projetos, focar nas promessas, focar em Deus. É assim que você vai vencer. Então, ele age em todas as coisas. Ainda nesse estudo, a bispa colocou um exemplo, Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos crus, açúcar, óleo. Se você comer isoladamente, cada ingrediente, é bem desagradável. Eu nunca vi alguém comer farinha de trigo pura. Põe na colher lá e manda para dentro. Óleo. Vou tomar uma colher de óleo. Ninguém faz isso. Mas, asse-os juntos, vai se tornar algo delicioso. Então, qual é a lição? Se você der a Deus todas as suas experiências horríveis, desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Vai fazer um belíssimo bolo disso tudo. O que não pode é a pessoa ficar ali, comendo aquela farinha, bebendo aquele óleo. Mistura tudo isso. Deixa Deus misturar tudo isso. Ele transforma essas coisas que separadamente não desce.
né? Não dá para digerir. Nas mãos de Deus, colocado nas mãos de Deus, Ele mistura e transforma isso em algo agradável. É quando a pessoa é curada do seu passado, ela pode agora lembrar do que aconteceu, do que fizeram, dos erros que ela cometeu, sem culpa, sem condenação, sem peso, para ajudar pessoas, para levantar pessoas. Então, é isso que Deus faz. Para o bem, em todas as coisas, para o bem. Diga, para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mal, é cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo. E Ele espera que a gente aprenda, né, tirar o bem do mal. Sabia disso? Deus espera que você aprenda a tirar o bem do mal. E não mais permitir que o mal tire o bem de você. Que uma situação desagradável, injusta, uma ofensa, uma calúnia, uma traição, arranque de você, né, a capacidade de amar, de perdoar. Ou seja, tire o bem de você. Que uma decepção arranque de você a fé, a capacidade de crer. Não, que você tire o bem do mal, não o mal tire o bem de você. Na genealogia de Jesus, existem 4 mulheres listadas, que são Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. E nós sempre citamos essas mulheres para mostrar como Deus pega o que, sabe, o que não era bom e faz ficar bom. Né? Porque quando a gente fala de Tamar, falamos da mulher que seduziu o sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth sequer era judia. Infringiu a lei casando com um judeu. Betseba cometeu adultério com Davi e acabou causando o assassinato do marido. Então não são reputações excelentes, mas Deus fez que o bem resultasse do mal. Elas fizeram parte da genealogia de Jesus, tiveram, né, seu destino curado, entraram para a genealogia de Jesus. E o que nós entendemos com isso? Repita assim comigo: o propósito de Deus é maior que nossos problemas, que o nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. O propósito de Deus é maior que problemas, sofrimentos, pecados. Agora detalhe, daqueles que o amam e são chamados. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados. Então, essa é uma promessa somente para os filhos de Deus. Não é para todos. É para quem o ama. E quem o ama, guarda os seus mandamentos. Então, todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Que insistem no seu próprio caminho. Mas, na vida daqueles que o amam, que o obedecem, é isso que Ele faz. Converte o mal em bem. De acordo com o seu propósito. Qual o propósito de Deus? Que sejamos iguais a seu Filho. Tudo que Ele deixa acontecer na nossa vida é com esse propósito, é por causa desse propósito. Ele quer que você cresça, amadureça, de forma a se parecer com Ele. Então tudo que nós passamos é para edificação de um caráter semelhante a Cristo. É para desenvolver em nós o caráter de Deus. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter dele em nós. O que acontece aqui fora, exteriormente, não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. Deus está mais interessado em mudar o nosso caráter do que mudar a nossa vida. Acontece que quando o nosso caráter muda, quando o nosso caráter é desenvolvido, quando permitimos o Senhor cavar fundo, né? E desenvolver em nós o caráter dele, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele confia
coisas grandes, maiores em nossas mãos, porque agora nós temos estrutura para suportar. Então a mudança interna vai gerar, consequentemente, inevitavelmente, mudanças aqui fora. Agora, muitas pessoas nunca vivem a mudança aqui fora porque não entendem que Deus está trabalhando o seu caráter. Não passam pelos testes, dando a resposta que Deus espera. Então a Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as impurezas. Pedro disse, essas dificuldades vêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. 1 Pedro 1,7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu, quando vejo meu reflexo nela. Então, quando somos refinados pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Jesus em nós. E é isso que Ele trabalha para fazer, para nos tornar representantes dEle, para nos moldar de modo que quem olhar para nós veja Ele, enxergue Ele. Então, esse é o propósito de Deus. Ele quer que sejamos como Ele. Reaja aos problemas como Jesus reagiria. Muitos, diferente do José, que cresceu, que amadureceu, que ficou melhor. Tem gente que ele fica pior com tudo que passa. Muitos se tornam mais amargos, em vez de melhorar, de amadurecer. Nós temos que reagir da forma que Jesus reagiria. Parar e pensar, qual seria a atitude de Jesus no meu lugar? Diante disso, nesse momento, nessa situação, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Qual seria a resposta dele, a reação dele diante desta situação? Se nós pararmos e buscarmos, com base no conhecimento que temos da palavra, o que Jesus faria, nós conseguiremos dar a resposta certa. Você consegue imaginar um Jesus lambendo feridas, se vitimizando? Sim ou não? Em algum momento vemos isso na palavra? Jesus fugindo? Jesus se escondendo? Jesus revidando mal com mal? Lá na cruz ele estava dizendo, Senhor, faz fogo do céu descer e consome esses incrédulos, esses perversos. Era isso que estava dizendo? O que estava dizendo? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então em que momento, em que circunstância saiu ódio de Jesus? Fraqueza de Jesus? Reclamação de Jesus? Em nenhum momento. Como Jesus agiria no meu lugar? Ele temeria? Como Jesus estava naquele barco, quando os discípulos pensaram que iam morrer, porque as ondas estavam inundando o barco. Como Jesus estava? Os discípulos, nós sabemos, estavam aflitos, desesperados, e foram acordá-lo, dizendo, mestre, não te importa que morramos? Jesus estava como? Dormindo, com a cabeça no travesseiro, em paz. E quando foi acordado, levantou-se, repreendeu o vento, o mar, disse, por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que estão com tanto medo? Então, e esses discípulos viveram essas experiências lado a lado com Jesus, para aprender com Ele. Para aprender. Eu vejo que mais tarde, Pedro teve reações, teve atitudes, como por exemplo, na noite anterior ao seu julgamento, a igreja orava por ele que estava preso e ele dormia profundamente. O dia amanhecer, ele seria julgado, certamente condenado à morte, e ele estava dormindo profundamente. Eu tenho comigo que ele se agarrou a duas coisas. Primeiro, ao que Jesus disse numa ocasião, quando você for velho, alguém vai te levar onde você não quer ir. Quer dizer, ele entendeu que ele ia viver até chegar à velhice. Então,
ele se agarrou a isso. Com certeza ele não tinha idade, né, para morrer, não era velho, para dizer, não sei o que vai acontecer. O Senhor diz que quando eu for velho, eu ia passar por coisas das quais, né, eu voluntariamente não buscaria. Quer dizer, a minha vida ia tomar rumos, né, difíceis, ou seja, eu não ia fazer, eu não ia estar onde gostaria, quisesse estar. Então, quer dizer, ele entendeu que ia morrer velho. Esse é um ponto. E, com certeza, lembrou-se desse momento. Espera aí, Jesus, quando a gente estava aflito naquele barco, pensando que ia morrer, parecia certo que nós íamos morrer, ele estava dormindo, ele estava em paz. Nós estávamos aflitos, mas ele estava em paz. Tudo indica que amanhã eu vou ser submetido a julgamento e vou morrer. Mas o que eu aprendi com o meu mestre? A mesmo diante de uma situação de morte, permanecer em paz. Então eu vou dormir, eu vou ficar em paz. Então, ele aprendeu. Nós temos que aprender com as experiências, com que vivemos. E dar a resposta certa. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Já falamos que fé é pensar bem de Deus. Não há motivos para pensar mal de Deus. Os planos de Deus para nós, que Ele tem para nós, é de nos fazer prosperar, não de causar dano. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperamos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se recuse a pensar o pior a respeito de Deus, o pior a respeito da sua vida. Ele tem planos de vitória, planos de bênção. E se você confiar, confiar em Deus, amanhã você vai dizer como José disse, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Quer dizer, aquilo que veio, que aconteceu, que poderia ter me causado mal, só me causou bem porque eu confiei. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Hebreus 12:2 diz, mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Olhe para Jesus em todo o tempo. Mantenha o seu foco em Jesus. Mantenha o seu olhar nele, o seu foco nele. Não deixe o diabo atrair a sua atenção para aquilo que te deprime. Alguém que sofreu em campo de concentração nazista explicou o poder da concentração, dizendo, se você olhar para o mundo, ficará aflito, se olhar para si, ficará deprimido, mas se olhar para Cristo, ficará descansado. O seu enfoque determinará seus sentimentos. O seu enfoque determinará os seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um peso eterno de glória. Uma glória eterna que pesa muito mais. Tire o foco do problema. Para de olhar para o problema de forma negativa. Para de ter medo. Olhe para Jesus. Visualize o que está após essa tempestade, essa tribulação, que é uma glória eterna, que pesa muito mais. Em nome de Jesus, encha-se de esperança, encha-se de vida. A sua visão, para onde você olha, como você olha, determina
os seus sentimentos, as suas emoções. Tem muita gente amargurada, abatida. Isso é um problema de fé. A visão está errada. A maneira de olhar está errada. Se os teus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas, a sua vida será tomada pelas trevas. Mas se os teus olhos forem bons, a tua vida será cheia de luz. Então mantenha os seus olhos no Senhor, o seu foco na promessa. Creia que tudo faz parte de um plano de Deus. Todos os acontecimentos. Você pode não entender muita coisa pode não fazer sentido, mas se você confiar em Deus, lembre-se de José, amanhã você vai estar dizendo que tudo fez sentido. Senhor, obrigado por essa palavra, eu creio que ela abre, que ela amplia a nossa mente, a nossa visão, nos dá uma nova perspectiva, e eu creio, meu Pai, que já através dessa nova perspectiva, essa mudança no olhar, na maneira de olhar, o emocional dela, a parte emocional e sentimental dela já vai sendo alterada. Eu creio, meu Deus, que a partir dessa nova perspectiva, meu Deus, que o Senhor nos dá, dos testes, das situações que são testes para nos refinar, são situações que contribuem para o nosso bem. Eu creio que ela já sai daqui, meu Deus, cheia de vida, cheia de esperança, renovada, em nome de Jesus. Se alguém chegou aqui abatido, se alguém chegou aqui, meu Deus, aflito, angustiado, com medo, meu Pai, enxergando, meu Deus, enxergando o problema como algo ruim, como algo que veio, meu Deus, para a sua derrota, para a sua desgraça, eu oro para que essa visão seja renovada, mudada agora, meu Deus, e que ela creia, meu Pai, que isso está levando ela para algo maior, está contribuindo para um crescimento, um amadurecimento, e consequentemente, meu Deus, para promoções, para coisas maiores. Ajuda-nos a crescer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que saia daqui um povo confiante, seguro, um povo, meu Deus, que crê a despeito de tudo, um povo que tem a sua esperança, meu Pai, a sua fé, meu Deus, fundamentada na palavra, um povo, meu Deus, que age, vive, reage com base no que sabe e não no que está pensando ou sentindo, meu Deus, um povo que não é levado, guiado por sentimentos, mas que se move em fé, que age, meu Deus, com base na palavra, que acredita no que está lendo, no que está recebendo do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por vitórias, eu declaro, meu Deus, que os teus planos, que são planos de nos fazer prosperar, se cumpram, que os teus pensamentos, que são de paz e não de mal, sejam realizados, meu Pai, que ela tenha o fim que ela espera, que ela tenha um futuro de paz, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, e eu declaro cura, eu declaro paz, meu Deus, se alguém entrou aqui aflito, eu determino agora, em nome de Jesus, receba paz, receba alegria, receba força, receba ânimo, receba vida, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei que momento ela vive, Senhor, mas o Senhor nos ensina a dar graças em todas as circunstâncias, a nos alegrarmos sempre, meu Pai, sempre, meu Deus. Então, por pior que seja, mais difícil que seja o momento que ela esteja vivendo, meu Deus, que ela decida se alegrar, sorrir para o futuro, que ela decida, meu Pai, descansar, olhar para o Senhor, meu Deus, e encontrar descanso para a sua alma. Obrigado por esse dia, obrigado pelo que fez aqui hoje, pelas vidas, meu Pai, que eu creio que já saem daqui curadas, meu Deus, porque a Tua palavra é como remédio para a nossa alma. A Tua palavra, meu Deus, é vida, é saúde para todo o nosso ser,
E eu acredito que se ela absorveu, se ela recebeu, meu Deus, ela já está curada. E sai daqui, meu Deus, confiante, em nome de Jesus. Diga, eu creio nessa oração. Tomo posse dela, ligo na terra para ser ligada nos céus. Diga, eu sei que Deus está agindo em todas as coisas para o meu bem. Eu creio nisso. Eu creio que os planos de Deus para a minha vida são de prosperidade, de paz. Diga, Deus tem um futuro de paz, de prosperidade para a minha vida. Eu creio nisso, a despeito de tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.